Pessoal, vamos fazer aqui essa questão que diz o seguinte. Na figura 1437, uma mola de constante elástica 3 vezes 10 elevado a 4 Newton por metro liga uma viga rígida ao êmbolo de saída de um macaco hidráulico. Um recipiente vazio, de massa desprezível, está sobre o êmbolo de entrada. O êmbolo de entrada tem a área AEzinho, né? E o êmbolo de saída tem uma área que é 18 vezes maior que a área do êmbolo de entrada. Inicialmente, a mola está relaxada. Quantos quilogramas de areia devem ser despejados lentamente no recipiente para que a mola sofra uma compressão de 5 centímetros? Então significa o seguinte, que inicialmente esse sistema aqui está, vamos dizer assim, estático, né? Está em equilíbrio. E aí conforme eu vou adicionando areia aqui, ó, nesse recipiente em cima do êmbolo menor, esse êmbolo ele vai ficando mais pesado e fazendo com que esse recipiente vai ficando mais pesado e fazendo com que esse êmbolo menor ele se desloque para baixo, deslocando aí um determinado volume desse líquido. E aí o que vai acontecer? Esse volume de líquido vai fazer com que esse êmbolo maior ele se desloque para cima, né? Causando aí uma força de baixo para cima nesse êmbolo maior. Então, o que acontece? Ó? Eu vou ter uma força atuando aqui, ó, de cima para baixo no meu êmbolo menor, que vai fazer com que ele se desloque um volume de líquido. E esse volume de líquido vai fazer com que o meu êmbolo maior se desloque para cima, causando nele aqui, ó, uma força F2. Ah, mas a força que causa aqui no êmbolo menor não tem que ser a mesma que causa no êmbolo maior? Não, por conta das áreas que são diferentes, tá bom? Você pode provar isso através disso, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar a resolver o problema, nós vamos ver como que a gente pode relacionar essas duas forças. E aí a gente pode descobrir que a força F2 ela tem que ser maior, ela é maior do que a força F1. Então vamos lá. Aqui eu tenho um macaco hidráulico sem a presença da mola, beleza? Então vamos supor que inicialmente esse êmbolo menorzinho aqui, ó, o sistema está em equilíbrio. E aí o que acontece? Eu faço agir aqui, né, uma força F1 sobre o êmbolo menor, empurrando ele para baixo, né? O que vai acontecer? Essa força F1 ela vai fazer com que a pressão no líquido ela varie. E a variação dessa pressão vai ser dada pela seguinte relação. ΔP é igual a força F1 dividido pela área A1, do êmbolo 1 ali. Então, o que vai acontecer? Pelo princípio de Pascal, essa diferença de pressão aí, ela vai ser integralmente, né, transmitida em todos os pontos do líquido. Ou seja, se eu calcular a diferença de pressão aqui, vai me dar um valor ΔP. Se eu calcular aqui, vai me dar um valor ΔP. Em todo o líquido, a diferença de pressão ela vai ser a mesma. Beleza? Inclusive aqui no meu êmbolo maior. Beleza? Inclusive no meu êmbolo maior. Portanto, a minha diferença de pressão, ela também pode ser dada da seguinte maneira, ó. F2 dividido pela área do êmbolo A2. Então, como os dois me dão o mesmo valor, eu posso concluir aqui, ó, a seguinte coisa. Posso igualar as duas, que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Daqui, eu já concluo que meu F2 é igual a A2 sobre A1 vezes F1. Então, gente, aqui eu posso concluir o seguinte, ó, vamos fazer algumas discussões. Como eu tenho que a área do meu êmbolo 2 é maior que a área do meu êmbolo 1, eu posso concluir que a razão entre A2 e A1 é maior do que 1. Beleza? Portanto, daqui eu posso concluir que meu F2 ele é maior do que meu F1. Ou seja, aqui o macaco hidráulico ele está agindo como um multiplicador de força. Uma força menor que eu causo no êmbolo menor vai me dar uma força maior atuando no meu êmbolo maior. Tá bom? E a gente vê que isso tem aplicações bem significativas na vida real, como por exemplo naqueles macacos que são utilizados para levantar um carro, né? Você observa que na alavanca você produz forças que não são capazes de levantar aquele carro, mas aquela força menor está fazendo com que o macaco hidráulico produza uma força maior, tá bom? Embora você tenha que mover aquela alavancazinha várias vezes para que o carro ele suba uma distância considerável para que você possa consertar lá alguma peça, alguma coisa. Mas é muito melhor você fazer aqueles movimentos repetitivos várias vezes do que você tentar levantar um carro com as próprias mãos, né? Convenhamos. Então, gente, a relação que nós vamos utilizar para resolver esse problema é essa relação aqui, ó. Beleza? Então vamos selecionar ela e vamos levar ela lá para a gente poder resolver o nosso problema. Beleza? Então tá aqui a relação. E aí o que vai acontecer? Observe o seguinte, ó. Como o meu êmbolo maior ele vai se deslocar para cima, ele vai fazer com que essa minha mola ela se comprima. E aí o que vai acontecer? Ela vai se comprimir e ela vai parar, né, a compressão. Nesse momento em que ela para, a força F2, né, ela vai ter que se equilibrar com a força elástica. Então a força F2, o módulo dela vai ter que ser igual ao módulo da força elástica. O módulo da força elástica ela é dada pela seguinte expressão, ó. O módulo da força elástica é igual a K, que é a constante elástica, vezes X, que é o quanto a mola comprimiu. Portanto,
o meu F2 aqui, ó, vai ser igual a Kx. Beleza? Só que meu F2, ele também pode ser dado por essa outra relação que a gente acabou de calcular. Então, posso pegar essa relação e substituir ali no lugar de F2, que vai ficar como? Vai ficar A2 sobre A1 vezes F1, que é igual a Kx. Só que quem é meu F1? O meu F1 vai ser a força-peso aqui do meu recipiente com areia. Então, o meu F1 pode ser dado da seguinte maneira. Ó. Meu F1, o módulo dela, né, vai ser igual a massa da areia, que vai ficar naquele recipiente, vezes a aceleração gravitacional. Portanto, vou reescrever aqui, né? Como é que a equação vai ficar? A2 sobre A1 vezes a massa da areia, vezes a aceleração gravitacional. Isso tem que ser igual a Kx. Eu tenho outros dados importantes, que é o quê? Olha só. Eu tenho outros dados importantes. A área do meu êmbolo maior, que é o meu A2, ele é 18 vezes a área do meu êmbolo menor, que é meu A1. Então, o meu A2 aqui, ó, o meu A2 vai ser 18 vezes A1. Então, isso aqui vai ficar como? Ó? Vai ficar 18 vezes A1 dividido por A1, que multiplica a massa vezes a aceleração gravitacional, é igual a Kx. E aí eu já posso simplificar esse A1 com esse A1. E daqui eu posso concluir que eu vou ter que 18 vezes a massa vezes a aceleração gravitacional é igual a Kx. Então, isolando a massa, que é o que eu quero encontrar, eu tenho que a massa vai ficar Kx sobre 18 vezes a aceleração gravitacional. Então, gente, ó, esses aqui são todos os valores que eu já tenho. Eu tenho a constante gravitacional, eu tenho o quanto a mola se comprimiu, eu tenho a aceleração gravitacional. Portanto, a minha resposta vai ficar o quê? Ó? Substituindo os valores, ó, a constante gravitacional é no enunciado, que é 3 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro. A compressão da mola é 5 centímetros, que transformando para metros fica 0,05 metros. Isso aqui tudo ó, dividido por 18 vezes a aceleração gravitacional, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você fizer essas contas aí, você chega que a massa da quantidade de areia que eu tenho que despejar lá no meu recipiente é de 8,5 kg. Tá bom? Então essa aí é a resposta aí da nossa questão. Beleza? Valeu!